Aleluia. Cantem. Aleluia. Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vocês estão felizes em estar aqui essa tarde? Eu acredito que Jesus está muito feliz em vê-los aqui. Afinal de contas, a vitória vem da nossa obediência. E essa grande multidão que está aqui por amor e obediência. Aos irmãos que estão nos assistindo em casa, inclusive aos não crentes, ninguém está na porta desse templo entregando voucher ou ticket de refeição. Quem está aqui veio de graça, pela graça e por causa daquele que é poderoso em abençoar a igreja dele com graça. Estamos aqui em obediência. Ele disse para nós irmos e darmos bons frutos. Ele também disse para congregarmos. Ele disse para nos alegrarmos. E essa tarde é uma tarde de gratidão e alegria. E o meu coração está muito feliz. E eu louvo a Deus, irmãos, de verdade, pela vida, pelo ministério, pela postura e pelo coração do pastor desta casa e sua família. O pastor Marinaldo é um anjo de Deus e ele ama honrar vidas. E é muito lindo ver alguém crescido honrar quem está crescendo. E eu fico feliz com a vida dele, com a vida de seus companheiros aqui à minha retaguarda, com a vida da irmã Joana, com a vida dessa preciosa irmã Glória. Eu fiquei muito emocionada porque eu sou crente há muitos anos, vou fazer 40 anos, sou crente desde 8 anos de idade e esse hino sempre mexeu com o meu coração. Louva ao Senhor, louva ao Senhor. Eu vou conversar um pouquinho até todo mundo se posicionar. E eu quero, nessa minha palavra de gratidão, louvar ao Senhor pela diretora estadual, essa serva de Deus, essa preciosa que nós todos amamos muito, irmã Linalva. Irmãos, eu preciso dizer isso aqui. Eu nem tenho esse tempo todo de conhecimento e de intimidade com esta equipe de companheiras de oração. Mas eu dizia para o meu esposo, vindo de uma cidade aqui desse estado, como é edificante ver este grupo de irmãs, sob a liderança espiritual da senhora. Irmãos, elas estão em todas as áreas. E é claro que eu não estou dizendo isso só a vocês. Estou dizendo isso a esse meio mundo de gente, de crente que está nos assistindo. Se é igreja pequena, elas estão. Se é longe, elas estão. Se é muito perto, elas estão. Dia de festa, elas estão. Congresso, elas estão. Campanha, elas estão. E nos dias de luta, elas seguram as cordas na descida do poço. Que coisa linda! Que a minha oração, e aí eu posso me reportar a vocês estão aqui pertinho de mim. A minha oração é que Deus fortaleça as mãos fracas, os joelhos trementes, dê vida para o coração, dê equilíbrio para as emoções e mantenha vocês avançando. Canaã é logo ali, a gente chega já lá. Amém, queridos? Obrigada, eu não ando só. Eu tenho um pastor local, eu tenho um líder familiar. E ele é o amado da minha casa, meu querido Micael. E Micael, orem por ele. Ele é pastor de uma congregação de 2 membros, cujo um deles sou eu. Ele é pastor da irmã Jaqueline Gomes e da irmã Pamela. E ele tem sido um excelente pastor. De vez em quando é vara, mas também tem cajado para consolar a gente. É por isso que a gente avança. Orem por ele. Bíblia na mão, por favor. Aleluia, já está aí, né, meu filho? Alguém disse já está aqui, ô coisa boa, ô coisa boa. É crente que ama a palavra. Está com a sua Bíblia na mão? Abra, por favor, no tema dessa festa. Eu dizia ali à irmã Joana, meu Deus, que tema é esse que está queimando o meu coração? Desde o dos jovens, não é? Estamos trabalhando esse tema aqui, querido Wilson, desde os jovens. Então, o livro de Jó.
capítulo de número, versículo de número 19. Livro de Jó, capítulo de número 29, versículo de número 19. O pastor desta casa e sua santa esposa me deram total liberdade para ministrar a palavra. Eu quero dizer para vocês que a gente conclui antes das 9. Jesus me guarde, vocês já me conhecem. Eu vou entregar tudo que Jesus me deu com tempo de vocês irem em casa e voltarem. Ó, irmão, vai ter tempo de sobra. Acharam o texto? Digam com alegria amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a minha raiz, palavras de Jó, a minha raiz se estendia junto às águas. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia-se como assento sobre os meus ramos. Diga amém se você acredita na verdade dessa palavra. Queridos irmãos, redobre sua atenção para cá, por favor. Coluna assim bem ereta no banco, porque eu sei que o Senhor vai continuar nos incendiando essa tarde aqui, e o nosso corpo não sentirá espaço para o sono. Queridas, que fase, pregue meu filho comigo, pode pregar comigo. Que fase, que época, que tempo, que momento vivia Jó, quando de seu coração saíram conclusões tão tocantes. Que tempo era esse? Que situação era essa que vivia Jó? Que ele declara que ele estava numa fase tão maravilhosa da vida dele, e eu, sem precisar lhes dar uma aula de biologia, porque meu coração está queimando aqui hoje para eu trazer todas as referências de raízes falando biologicamente. Meu coração queima aqui hoje porque desde o dia que eu fui convidada, e diga-se de passagem, com muita antecedência e respeito, o Senhor fez queimar no meu ventre uma mensagem sobre esse tema. E aí eu posso lhes assegurar que Jó estava se referindo a um tempo moral, espiritual e sentimental que ele estava vivendo. E eu vou lhe dizer qual era. Fazia pouquíssimo tempo que Deus o havia permitido açoites, porque de vez em quando, para edificar minhas raízes, Ele permite que a minha terra seca, permite que a minha terra seque. Não entendi, irmã Jaqueline, porque se na condição de jardineiro ou de alguém que plantou uma árvore, se eu ficar soltando água lá todo dia, ao invés de fazer as raízes crescerem, eu vou matar. Eu preciso de vez em quando deixar que ela fique sem ser aguada, para as suas raízes começar a procurar água lá embaixo. E como é que Deus faz isso, irmã Jaqueline? Ele vai permitindo experiências atrozes, para que Ele, que é a água, e eu, que sou a raiz, comece a buscá-lo. É Ele a água, irmã, é Ele a água. Ele mesmo disse: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem é esse rio? É Ele. Ele é rio, Ele é água, Ele é fonte abundante que jorra para a vida eterna. Aí Ele vai permitindo umas situações difíceis, obreiros, que é para eu, enquanto raiz, começar a buscá-lo. E eu vou buscando. Aí Ele vai edificando minhas raízes. Aí eu começo a buscar a palavra que é alimento. Aí daqui a pouco eu dizia ali para a irmã Joana: não tem jeito, uma mulher que tem raízes edificadas profundamente, isso reverbera aqui fora. Se você não tem raízes edificadas, minha querida, deixa eu começar entregando este rolo gostoso que Deus nos dá. Se você não tem raízes edificadas nas profundezas, lá embaixo, lá no profundo, você pode cantar bonito, mas tem uma vida feia. Você pode pregar bem, mas não vive o que prega. Você pode fingir carinha de anjo, mas seu coração ainda não é de ovelha. Aí deixa eu lhe dizer, para edificar minhas raízes, Deus prepara, promove, patrocina momentos difíceis. Foi assim com Jó. Jó está vivendo esse tempo. E deixa eu correr aqui que eu tenho muita coisa para entregar, e as bandejas aqui estão prontas.
Jó agora está vivendo um tempo que os seus amigos começam a fazer conclusões dele. Ah, você está assim, você está assim. Se fosse assim eu falava assim. Se fosse você eu fazia assim. Jó, se fosse você. Aí quando isso tudo termina, na fala entre um e outro, ele entra no estado de saudosismo. Aí ele começa assim, ó. Ah, quem era eu? Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Quando eu passava na rua, um convite para você em casa, tarefa de casa, leia o capítulo todinho que você vai chorar. Você vai ser edificado, você vai se ver aqui dentro. Ele diz, ah, quem era eu? Que quando eu passava na rua, todo mundo ficava em pé e me honrava. Quem era eu? Que quando eu me sentava no banco da praça, a alegria tomava conta de quem estava ao redor de mim. Ele dizia, quem era eu? Quem era eu? Está aqui. Que a minha raiz se estendia junto às águas e o orvalho fazia-se assento entre os ramos. Ele queria dizer, eu estava tão bem moralmente, eu estava tão bem psicologicamente, eu estava tão bem na minha vida moral, na minha vida estrutural, que era como se eu fosse verdadeiras raízes, cujos ramos faziam delas assentos. Ele quis dizer, eu estava tão bem que quem se encostasse em mim se sentia confortável. Lá no final ele diz assim, só que agora eu estou numa situação tão difícil que até os homens com menos idade do que eu riem de mim. Graças a Deus, prepare seu coração para adorar e olhe para mim. Graças a Deus, a vida de Jó não termina no capítulo 29. Graças a Deus, o testemunho de Jó não termina no capítulo 29. Porque a Bíblia diz que a nossa vida é de glória em... Eu vivo o capítulo de hoje, eu vivo o capítulo de amanhã, e até o céu não se rasgar como cortina e Jesus não vier me buscar, eu estou vivendo os capítulos da minha história. Num capítulo eu choro, no outro eu canto. Num capítulo eu choro, no outro eu dou culto e ação de graças. Num capítulo eu choro, no outro eu estou contando o testemunho. Num capítulo eu choro, no outro eu estou escolhendo 1000 hinos da harpa cristã para eu cantar pagando um voto. Porque a vida é de capítulo em capítulo, e você não vai morrer no capítulo que está passando pela vergonha, pela dor e pela experiência atroz. Você não morre, não morre. Suas raízes estão sendo edificadas. Se no capítulo 29 Jó está dizendo, quem era eu? Quem era eu? Rapaz, eu passei por isso. Você já escutou alguém dizendo isso? Ah, quando eu pregava, mas quando eu orava, e quando eu dirigia o sítio de oração, e quando eu passava que a irmã se arrepiava, e quando Deus me dava a palavra de profecia, e quando tenha calma, meu filho, seus capítulos ainda serão vividos. Tua vida receberão de presente os próximos capítulos. Viverás o capítulo 42, porque Jó viveu 42, e já que ele não morreu no capítulo 29, ele chegou no 42 dizendo, bem sei eu que tudo tu podes, e que nenhum dos teus pensamentos serão impedidos. Eu achava que conhecia o Senhor, achava que era assembleano pentecostal raiz, eu achava que só ser membro já resolvia a minha vida, mas eu só te conhecia de ouvir falar. Agora o meu coração e a minha alma te conhecem, porque agora eu ando contigo. Capítulo 42. Você vai viver o capítulo 42, porque ninguém te mata no 29. Não, está aqui irmã Joana, está aqui irmã Glória, está aqui irmã Linalva, está aqui eu, está aqui você para dizer que a gente não morre enquanto o testemunho não estiver sido totalmente gerado. E qual é a frase? A frase parece ser forte, mas ela é ainda mais do que parece, ela é fortíssima. E qual é a frase? Ele está edificando as minhas raízes. Ele está edificando as minhas raízes. O que eu estou passando é porque Ele está edificando as minhas raízes. Ele está edificando as minhas raízes. Como é que Ele faz isso, irmã Jaqueline? Enquanto eu passo pela prova. Enquanto eu passo pela prova. Enquanto eu passo pela prova.
Deixa eu lhe contar uma coisa aqui. As raízes no todo, elas são, eu chamaria de grupo de raízes, elas estão entrelaçadas. E deixa eu lhe dizer, os fios das raízes não são todos iguais. Tem um fio mais forte, tem um mais fraquinho, tem um mais grosso, tem um mais fino. Mas quando eles se entrelaçam lá embaixo da terra, aqui em cima pode ter vento, tempestade, seca, o que for. Lá embaixo as raízes estão unidas, entrelaçadas, edificadas. E aqui em cima pode até cortar, mas não mata, porque embaixo tem raiz. Posso aplicar o texto? Possa ser que a experiência que você esteja vivendo, você pense: cortaram, queimaram. Pode até ser que com a permissão de Deus alguém te cortou, mas matar não vai. Não vai. Porque enquanto alguém pensa, cortei aqui fora, Deus está dizendo lá embaixo, eu estou edificando. Daqui a pouco cresce mais forte. Cresce mais forte. Cresce mais forte. Porque o que cuida da edificação da raiz sou eu. Por falar nisso, me acompanhe com o coração aberto num texto. Segundo o livro dos Reis de Israel, capítulo 4, fala de uma mulher que, diferente do que Jó estava vivendo, porque ele vivia um tempo de saudosismo, essa mulher aqui vive um tempo presente. A luta dela é tão presente que ela provou para todo mundo que só deu para dar conta porque ela tinha raízes edificadas. Comigo, por favor, abra aí o segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4. Vamos linkar esses dois textos. Segundo os Reis, capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis de Israel, dos de Judá também. Capítulo de número 4. Eu quero ler com vocês apenas o versículo de número 4. Acharam? Digo amém. Olha a ordem. E deu tudo certo com o hino que a irmã Glória cantou. A vitória vem da nossa obediência. Então olha a ordem. 4:4. Então, fecha a tua porta sobre ti e sobre os teus filhos, e vai deitando o azeite em todas as vasilhas, e põe à parte somente a que estiver cheia. Diga amém. Amém. Olhe para mim. Olhe bem para cá. Essa mulher era componente de uma família de 4 integrantes. Ela, o marido, 2 filhos. O nome do marido dessa mulher chama-se Obadias. Nós vamos ter na Bíblia pelo menos 10 homens com o nome Obadias. Dos 10, 2 são muito conhecidos. O Obadias dos profetas e este Obadias aqui. Esse Obadias aqui não é Obadias o profeta. Esse Obadias aqui é um homem cuja vida era para servir ao Senhor, servindo ao profeta Eliseu. E também teve um período de sua história que ele trabalhava, diz a historicidade, para o rei Acabe, no período que este Acabe estava perseguindo os profetas. Este homem de Deus ajudava os profetas que conseguiam fugir das garras de Acabe e os mantinha com água e pão. Olhando para mim, acompanha o texto. Acontece que apesar dele ser homem de Deus, ser servo do Senhor, ser servo de Eliseu, ser bom marido, ser bom pai, ele morreu. Porque servo de Deus também morre. O que não acontece com o servo de Deus é ele morrer fora do tempo. Fora do tempo não. Mas no tempo os servos de Deus também morrem. Quando ele morre, Deus abre o cenário para provar a vida de uma mulher. Diga bem alto, de uma mulher. Porque sinceramente é muito bonitinho usar camisa laranja e saia preta. Porque sinceramente é muito lindo ser conhecido como a que vai cantar na abertura do congresso, do 26º congresso em Bahia. Sinceramente é muito lindo, é privilégio pregar, ler a palavra, reger a bandinha, tocar nela no 26º congresso da Assembleia de Deus em Bahia. Só que o evangelho é mais sério do que isso. Evangelho exige uma vida com mais responsabilidade do que essa.
Porque nós não edificamos raízes aqui em cima de altar. E não se edifica raízes em aniversários e em congressos. Raízes são edificadas dentro das experiências que Deus nos faz viver de segunda a segunda. E congresso, e aniversário de bandinha, e aniversário de coração são os extras de Deus para nós. Mas vida real para edificar raízes são nas lutas de segunda a sexta, de janeiro a janeiro, de fim de semana a fim de semana. E cá para nós, Ele conta conosco para não desonrar seu nome, para não envergonhar seu evangelho e para nos mantermos com raízes edificadas. Irmão, estou me sentindo capenga. Eu acho que as minhas raízes não estão. Você está no melhor lugar, a palavra está jorrando, a água está jorrando, e você não sai daqui sem estas raízes serem edificadas. Como é que Ele faz isso, irmã? De vez em quando Ele usa o sofrimento para abrir nossos olhos. Usa sofrimento, irmã Jaqueline? Usa sofrimento, sim senhora. Aí, olhe para mim, para você receber do que eu recebi. Essa mulher está em casa, vivendo luto. O marido dela acabara de morrer. E para vocês que não lembram, vamos lembrar. Naquela época não existia benefício do governo, não existia pensão alimentícia, não existia pensão porque de morte, não existia INSS. Morreu, estava desamparada. Quando ele morre, olhe para mim, ele agora deixou um legado. A mulher está em casa sofrendo a dor com seus 2 filhos. Daqui a pouco alguém bate na porta. Ela pensa, é alguém que veio me dar um abraço. É alguém que veio me prestar condolências. É alguém que veio me consolar. E lá de cima parece que vejo Deus dizendo: sou eu, permitindo uma dorzinha a mais para edificar tuas raízes. Teu testemunho será tão grande porque eu sei a quem provo. Teu testemunho será tão forte porque eu sei em quem confiar tarefas difíceis, que no ano de 2025 vai ter alguém pregando sobre o teu testemunho no congresso. Quando ela abre a porta achando que é alguém para cantar com ela, para abraçá-la. Afinal de contas, ela era a mulher do servo do profeta. Ela descobre que não era ninguém que veio para abraçá-la, nem ninguém que veio para saudá-la, nem ninguém que veio para trazer um pedaço de pão e uma vasilha com água. Ela descobre que eram cruéis. 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 Cobradores. A conversa na porta dela foi: seu marido deixou uma dívida. Não tenho como pagar. Não tem, sem problema. Seus 2 filhos, nós levamos eles como pagamento da dívida. Olhe para mim, queridos. Ela só tinha como reencontrar os filhos, resgatá-los no jubileu, 50 anos depois. Se esses meninos eram crianças, ela só iria encontrá-los se com vida ela tivesse depois de 50 anos. Olhe para mim se não começa aqui o comportamento de uma mulher com raízes edificadas. Porque se fosse qualquer uma que só é crente na placa, deixa eu entregar tudo. Se fosse qualquer uma que só é crente na carta, se fosse qualquer uma que só é crente na camisa, se fosse qualquer uma que só é crente pelo que a igreja entrega de privilégio, ela não tinha suportado. Porque tem mulher que é tão desequilibrada no mundo que ela não consegue passar por nenhuma experiência ruim. Deus não pode nem contar com ela, porque Ele sabe que se contar ela envergonha. Mas tem mulher que lá de cima Deus diz: pode provar, essa aqui eu dei estrutura, pode provar, essa aqui eu dei equilíbrio, pode provar, essa aqui tem raízes edificadas. Não posso pagar. Tu já pensou, irmã? Não posso pagar. Prepare o glória. No controle de Deus. Não me pergunte como
foi isso aqui. Mas no controle de Deus, os credores vão embora e voltariam depois. É porque tudo está no controle mesmo. O tempo que eles vão embora é o tempo que ela decide o que fazer. Deus sempre nos dá tempo para tomar decisões. A gente só erra se quiser. Deixa eu entregar este negócio aqui. Tem uma porta aberta sobre a nossa vida, e o nome desta porta aberta é graça, e o nome desta porta aberta é discernimento. E você só erra se quiser, mas o discernimento diz: vá por aqui, vá por aqui, vá por aqui, vá por aqui, vá por aqui. Não fale ali não, fale ali. Não peça a fulano não, peça ali. Deixa eu lhe dizer, vigie. Bom, a irmã estava cantando e profeticamente ela disse que Deus falaria comigo. Não é que ele está falando aqui ainda também? Então vamos embora. Vigie, Jaqueline. Vigie, diga seu nome. Vigie, Jaqueline. Porque é aqui que acontecem coisas, e Deus quer que provemos que nossas raízes estão edificadas nele. É aqui, irmão. É na fila para o banheiro, é na fila para o jantar, é na fila para pegar a etiqueta da camisa, para pegar a bolsa. Vigia, filha. É aqui que Deus quer provar para ti e para alguém que Ele já edificou tuas raízes. Entendi não, irmã Jaqueline, mas eu vim explicar para você entender. Tem gente que cantando é maravilhoso, marcha como ninguém, dá lugar como igual só os anjos. Mas você não pode correr o risco de pisar no pé. Você não pode correr o risco de pisar, de pedir a vez na fila. Irmãos, o que é isso? É Jesus dizendo: eu trouxe esse congresso para edificar raízes. Aqui na Paraíba não tem não, mas lá em Natal tem. E a semana passada eu ouvi um testemunho. E o testemunho, pastores, diziam assim. O testemunho dizia assim: mulher na rua, por impaciência na fila do restaurante, agride o homem. Parabéns ao homem que não revidou. Irmãos, onde é que estamos que falta equilíbrio na mulher para respeitar a autoridade do homem? Onde é que estamos que falta equilíbrio nas mulheres para respeitar a autoridade masculina? Eu ainda estou falando das mulheres lá de fora. Agora vamos trazer aqui para dentro. Esse congresso está acontecendo para Deus dizer: você é espelho para fora, você é luz desse mundo. Eu preciso de você para dar testemunho aqui dentro. Eu quero levar teu testemunho lá para fora e quero fazer aparecer teu testemunho aqui dentro. Irmã Jaqueline, ela tinha raízes edificadas? Tinha. E eu tenho, irmã, vamos descobrir agora. O credor na minha porta, seu marido deve. Eu diria: mas ele morreu. Morreu, mas a dívida não morreu. Aqui é edificada. Aqui tem vida edificada. Aqui tem raízes edificadas. Meu senhor, me dê só um tempinho para eu pensar, que eu estou tão desorientada que eu não sei nem que resposta lhe dar. A desequilibrada, desorientada e de raízes podres. Meu filho, não lhe devo nada. Meu marido não me disse. Eu não sei nem onde é que ele andava quando ele lhe devia. E sabe do negócio? Já que eu não sabia, não tenho nada a ver com isso. Ele vai pagar o preço dele, por causa dele, por causa dele. Mas a mulher edificada faz como, igreja? Procurou o profeta. E a coisa mais linda nesse texto vem agora. Olhe para cá, irmãos. Eu sei que não é todo mundo que fala mal dos esposos lá fora. Mas quem de nós nunca se sentiu tentada a sentar perto de um pastor experiente e dizer a ele: ah, pastor, esse meu marido. Pois deixa eu lhe dizer, a mulher estava diante do profeta Eliseu, o pastor do marido dela. Ele já tinha morrido, deixou uma dívida que ela não sabia, mas ela tinha raízes tão edificadas, que ela disse: Eliseu, Pai do Senhor, meu pastor, Pai do Senhor, minha filha, diga, Eliseu, meu
marido. Pronome possessivo. É como quem diga: Deus me deu e Deus tomou, mas continua sendo meu. Meu marido morreu. Irmãos, seja edificado agora. Meu marido morreu, mas tu sabes que ele temia a Deus, e que ele era servo de Deus, e que ele também era teu servo. Prepare o glória. Ela quis dizer: tu sabes, ele era de verdade, servia a Deus de verdade, honrava o Senhor de verdade, respeitava o Senhor de verdade, e quem dá testemunho dele sou eu. Fale não, minha filha, não fale não, não fale não, não fale mal do seu marido não. Oh, não fale mal do seu marido, não. Porque enquanto você fala mal dele, você está abrindo portas para outras pessoas falarem. E Deus está dizendo: fale a mim, diga a mim, eu conheço você e conheço ele. Trato você e trato ele. Edifico suas raízes e cuido dele. Fale a mim, diga a mim, eu conheço tudo. Deixa eu correr para entregar a parte profética. Ela disse: ele morreu, Eliseu. Aí olha a parte, ela diz: agora os credores estão indo lá em casa querendo que eu pague uma dívida, mas eu não tenho com o que pagar. Irmãos, escute aqui. Se você não gravou nada do que eu preguei ainda, grave isso aqui, escreva isso aqui na tábua do seu coração. Quando o assunto for pedir ajuda, só peça a quem pode dar, porque na hora de pedir ajuda não vale a quem tem menos do que você. Está vivendo uma crise espiritual, só peça ajuda a quem estiver bem espiritualmente. Está vivendo uma crise moral, só peça ajuda a quem tem uma vida moral irretocável. Está precisando de ajuda, só peça a quem tem para dar. Porque até para pedir, Deus vai te orientar quem pedir. Quem crê nisto aqui? Eita, o Espírito Santo inclina o meu coração a me debulhar debaixo dessa graça reveladora. Ele está dizendo: quando você for pedir, eu vou lhe revelar a quem pedir. Vou lhe dar endereço, vou lhe dar nome, porque a quem eu te autorizar a pedir, eu já vou ter ido na frente e já vou ter dado a ordem para te dar. Deixa eu entregar um mistério aqui. Tu já pensou se essa mulher fosse procurar outro profeta que não fosse Eliseu? Porque olhe bem para mim, ela não foi procurar Eliseu na condição de profeta. Ela foi procurar Eliseu na condição de pastor dela e do marido. Ora, se você é assembleana, está passando por uma luta, você vai procurar o pastor da Batista, é? Ele vai dizer assim para você: conheço você não, minha filha, procura o seu pastor. Aí você vai dizer: me encontrei com a irmã Jaqueline e pedi ajuda a ela, ela nem me ajudou. Mas é claro, eu não sou sua pastora. Nunca fui consagrada e nem serei a pastora. Você tem que procurar o seu pastor. Porque para pedir ajuda existem alguns critérios. Primeiro, o que Deus revelar pedir. Segundo, o que souber da sua história, o que acompanha a sua vida, o que conhece seus passos, o que pode dar referência àquilo que você está dizendo. Quando ela disse: meu marido, teu servo, Eliseu disse: conheço, sei quem é, sei quem é. Eu preciso dizer algo aqui. A igreja está crescendo, a igreja vai crescer ainda mais. A igreja está com muitos membros e vai ter ainda muito mais. Mas o Senhor ainda segue sabendo quem é quem, e Ele revela quem é quem. E como é que eu faço para provar quem eu sou? Congregue, cante, comungue da ceia, venha para o culto, escola dominical. Que é para quando você dizer: me ajuda, quando você disser me ajuda, o pastor vai dizer: eu sei quem é. Traz a ovelha para cá, traz para cá, traz para cá. Eu conheço a ovelha, eu conheço a ovelha. Ela disse: ele era teu servo, viu? Irmãos, vocês querem concordar comigo aqui com uma coisa? Eu estou convicta de que Deus não está precisando de melhores pregadores. Estou convicta de que Deus não faz questão de melhores cantores. Até porque cá para nós, se Ele fizesse tanta questão assim, eu não estaria aqui. Mais alguém? Irmã, então do que é que Deus está fazendo questão? Que os servos dele temam. 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 E este temer aqui não é só de medo, é respeito. Respeito. O Senhor quer que você respeite-o, honre-o,
tema e o trema, trema e tema diante da sua presença, porque se você temer ao Senhor, você teme a quem é servo do Senhor também. Ela disse, ele era teu servo e temia o Senhor. Agora os credores, ela não disse, ele devia e me deixou esse problema. Ela disse, os credores estão vindo cobrar a dívida. Agora olhe para mim, olha Deus testando o comportamento de uma mulher de raiz edificada. Eliseu olha para ela e diz assim, e eu vou fazer o quê? Irmão, lê em casa esse texto, é fantástico. Ela vai procurar ajuda a Eliseu e Eliseu diz, e o que é que eu vou fazer? É como quem diga, eu não sei o que fazer não. Tu já pensou, irmão, tu procurar alguém contando um problema e a pessoa olhar para você e dizer assim, eu não tenho o que fazer não. É Deus provando você. É Deus testando o teu equilíbrio. É Deus testando você. Remiando com minha da sé. É Deus provando o teu equilíbrio. Por que, irmã Jaqueline? Porque pode ser profeta indo e vindo. Não são todos os dias que a gente tem para entregar. Eu vou repetir isso aqui. Pode ser profeta indo e vindo. Tem dia que a gente não tem. Pode ser pregador do berço, já ter nascido com o microfone segurado assim, ó. Tem dia que a gente não tem. Pode ser dirigente de seguração há 200 anos. Tem dia que a gente não tem. E no dia que a gente não tiver uma palavra para dar, a gente faz o que? Inventa. Ensaia a profecia bonitinha, entrega que nunca vai se cumprir. Rodopia, planta bananeira, faz mungangas. Não. No dia que a gente não tem, a gente diz para quem veio pedir ajuda, criatura, eu não tenho nada, mas vamos fazer o seguinte, vamos orar. Levante a mão direita que o Espírito Santo acabou de me dar uma frase aqui agora. O Espírito Santo está me dizendo, quando você orar mais, você vai fazer menos força. Quanto mais eu oro, menos força eu faço. Quanto mais orar eu oro, menos força eu faço. Ele está dizendo, ore mais, ore mais, ore mais, oremos mais e faremos menos forças. Se ela fosse desequilibrada, irmã, ela dizia, sabe o quê? O senhor não sabe o que fazer não? O senhor não é profeta? O senhor não conhece a Bíblia? Irmão, escute, nunca diga assim a alguém, mulher, tu não estava pregando ontem, como é que hoje tu vem dizer a mim que está angustiada? Porque ele prova quem ele quer provar. E quem está passando pela prova não está com amnésia para esquecer a palavra que leu e que pregou não. É que tem dia que Deus faz a gente precisar de alguém mesmo. E a gente chega na condição de pregadora pedindo uma palavra até para uma filha. Meu filho, me dê uma palavra aqui, meu filho, que eu estou angustiada, chegue, me ajude. Aí o marido vai dizer, menino, tu não é pregador, é assim, irmão, que acontece? Não, a gente precisa ter o comportamento de Eliseu. Jesus, tu não me deu nada ainda, mas me dê, pelo amor de Deus, me dê, Jesus, para não ir para casa de mão vazia. Eu tenho um testemunho muito forte sobre isso. Lá em Natal eu tenho uma amiga, por sinal ontem ela fez aniversário, ela vai assistir essa mensagem, o nome dela é Alana, ela é professora, uma menina de Deus. Aí nós morávamos em Parnamirim, ela estava passando uma situação difícil, ela chegou lá em casa e correu para o quarto, e eu abri a porta do meu quarto para ela, porque é uma pessoa da minha vida. E aí ela disse, se ajoelhou e disse, minha amiga, ore por mim. Eu orei por ela, e ela disse, Deus lhe revelou alguma coisa? Eu disse, não. Ela disse, ore de novo. Aí eu orei de novo. Orei. Ela disse, agora, Deus lhe revelou alguma coisa? Eu disse, não. Ela disse, Micael, bota a mão aqui na minha cabeça, aqui você, aí ele revela. Aí Micael orou com a mão na cabeça dela. Ela disse, e aí Micael? Ele disse, também não. Naquele dia nós demos a mão, nós três, as mãos. Fizemos uma oração e a Lana está vitoriosa até hoje. Porque quando você não tiver uma profecia, não invente. Dê a mão para quem veio buscar de você alguma coisa e ore. Eliseu era profeta há muito tempo, conhecia tudo sobre milagre. Mas ele disse, eu vou fazer o quê? É como quem diga, hoje eu não tenho nada não. Lá de cima, preparo glória. Lá de cima do céu,
Deus olhou e disse: gostei do seu comportamento. Você não é menino. Menino inventa, menino pula, menino roda e não entrega nada que eu mandei entregar. Mas você é prudente, disse que não tinha. Você não tem mesmo, não. Quem tem sou eu, e daqui da fonte tem para dar, tem para dar e tem para dar. Receba uma estratégia, Eliseu. Receba uma estratégia antes da mulher ir embora. A mente dele clareou e ele disse: mulher, o que é que você tem em casa? Aleluia! Era a pergunta, eu não vou nem gritar muito, meu Deus, que eu vou pregar. A pergunta continua sendo a mesma. Minha filha, quando o congresso acabar, o que é que você tem em casa? Fora as redes sociais, o que é que você tem em casa? Fora, 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 fora. O talão de recibo, o que é que você tem em casa? Fora a sua agenda, o que é que você tem em casa? Fora o que você mostra ter, o que é que você tem de verdade em casa? Porque o que vale é o que tem em casa. O que vale é o que tem em casa. O que vale é o que tem em casa. Cadê as casas que estão aqui cheias de Deus? Cadê as casas que estão aqui cheias de Deus? Eita, que já tem raízes sendo edificadas aqui. Invente não, minha florzinha, invente não. Não invente não, pelo amor de Deus. Você vai inventar, vai dar data, vai dar dia e não vai acontecer. Porque se Deus mandou, não acontece. Mas tem um negócio, se você orar, Deus faz. Se você orar, Ele fura o bloqueio. Se você orar, Ele abre a porta. Se você orar, Ele derruba a muralha. Se você orar, Ele faz nascer dinheiro até em pé de árvore. Escute que eu já vou terminar. Irmãos, pelo amor de Deus, se isso aqui não for uma mulher de raiz edificada, eu não sei o que é não. Porque se ela fosse outra, ela tinha dito assim, obreiros, não precisava ser paraibana não, bastava ser natalense. Ela tinha dito: como é, menino? Eu vim lhe pedir ajuda e você está me perguntando o que eu tenho em casa? O que é que tem a ver uma dívida com o que eu tenho em casa? Mas ela era edificada. As raízes dela estavam edificadas. E o equilíbrio era uma ponte de Deus com ela. Ela olhou para ele com toda humildade e disse assim: ô meu pastor, a tua filha não tem nada em casa. Aí ela lembrou. Aí ela disse: senão, vírgula, ainda bem que tem vírgula, senão um pouquinho de azeite dentro de uma botija. Eita, que nunca falta azeite sobre nós. Pode ser muito, pode ser pouco, pode estar na média. Pode ter muito, pode ter pouco, pode estar na média. Só não pode estar acabando. Mas uma coisa eu lhe digo: na vida de mulher de raiz edificada tem azeite. Tem azeite, tem azeite. Que lhe falta emprego, que lhe falta saúde, que lhe falta oportunidade, que lhe falte o púlpito, só não lhe falte azeite. Feche os olhos. Espírito Santo, inclina meu coração para um tempo de revelação aqui. Tem gente aqui que está vivendo esta frase: eu não tenho quase nada, senão uma promessa. Eu não tenho quase nada, senão uma pontinha de esperança. Eu não tenho quase nada, senão um restinho de fé que faz o meu coração pulsar. Érica Mandarabaixo. Eu não tenho quase nada, senão
Um coração como vasilha para Ele derramar azeite a hora que Ele quiser. Eu não tenho quase nada em casa, senão um caderninho que eu anotei o dia que Deus falou comigo, dizendo que me ajudaria. Ele está dizendo para alguém aqui: eu não estava jogando conversa fora quando eu disse que ia te honrar. Eu vou te honrar. Mas antes disso eu estou edificando tuas raízes, que é para tu não passares vergonha. Recebe aí agora. Está descendo sobre nós o orvalho de Deus, que descerá até as profundezas das tuas raízes. E Ele está aguando a terra árida. E está dizendo: se prepare, porque alguém vai dar conta do que eu estou fazendo contigo, porque eu chamo testemunhas. Aleluia! Abra os olhos. Olhe para cá, para o altar. Enxuga essas lágrimas aí. Deixa elas rolarem ao ponto que você enxuga, ao ponto que elas rolam, porque tem outro recebendo lágrimas aqui. Eu tenho em casa. Irmão, tu já viu uma irmãzinha assim, que ela começa a cantar e você fica nos primeiros segundos tentando descobrir. Meu Deus, o que é? Porque a entonação não é, a voz também não é, dinheiro não tem, famosa não é. Isso é nos primeiros 5 segundos, porque daqui a pouco você já sabe a resposta. É azeite. É azeite. A mulher tem azeite. Chegou aqui como, irmã? Eu não sou atrevida para tentar explicar o que o Senhor fez através do azeite que Ele derramou. Não foi ninguém, é o azeite. Abriu a porta como? Foi o azeite. Desatou o seco e molhado como? Foi o azeite. Passou pela prova vencendo como? O azeite. Ganhou-se a menor expectativa de vitória. A vitória foi o azeite. Me ouçam mais 10 minutos. Isso aqui é muito forte. Você tem em casa isso aí? É, minha filha? É. Irmãos, uma tarefa aqui bem rapidinho de matemática. Para quem deve 50 mil, dizer que tem 50 reais na conta é alguma coisa? Quem deve 100 mil, dizer que tem na conta 100 reais é alguma coisa? Você tem o que em casa, minha filha, para pagar a dívida? Eu não tenho nada não, mas me lembrei que tem um tiquinho de azeite. É comum de Deus fazer crente pagar o que não deve até com azeite. Ela não devia nada. Mas o azeite sobre ela foi tanto que ela pagou até o que não devia com azeite. Mas escute, a irmã Glorinha cantou. Ela cantou o quê? A vitória. Não, vocês não estavam aqui quando ela cantou. Quem estava aqui quando ela cantou? Ela cantou assim, ó: a vitória vem da nossa. Só vence quem obedece. Tem jeito não, pastor. Só vence quem obedece. Bem rapidinho. Ele disse: vá para casa. Mas irmão, olhe para mim. Se eu vou atrás do profeta, que é meu pastor, que é pastor do meu marido, dizendo a ele que eu tenho um problema em casa, ele dizer para eu voltar para casa é frustrante, sim ou não? Porque quando Deus diz assim, ó, fique, é ruim. Quando Ele diz, vá, é bom. E quando Ele diz, volte, Ele disse, volte para casa. Você está endividada, saudosa, em luto, volte para casa.
Mas faça um negócio. Eu vou lhe dar aqui uma tarefinha de casa que veio do céu. Diga, Eliseu. Volte para casa e faça uma visita a todos os teus vizinhos. Vai doer um pouquinho, mas é para edificar, tá bom? Faça uma visita a todos os teus vizinhos e peçam a eles, irmão, escute isso aqui. E peçam a eles vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, vazias, emprestadas. Muitas, não poucas. Pense numa tarefa difícil, pastor. Primeiro, pedir emprestado sem dar explicação porque está pedindo. Segundo, pedir vasilhas, muitas vasilhas. Terceiro, tinha que ser vasilhas e não poucas. Olhe para mim. Você percebe que tudo que Deus espera de mim é que eu obedeça a Ele, mesmo sem entender? Porque se uma pessoa me desse uma ordem dessa, eu com muito amor e com muita dor, eu dizia: estou entendendo nada. Porque eu vim pedir ajuda para um negócio, esse homem está mandando eu fazer outro que não tem nada a ver. Olhe para mim. Obedeça. Mordendo a fralda, chorando, com dor na garganta, com nó na garganta, com dor no peito, com dor no coração. Obedeça. Sem entender, obedeça. Gostando, obedeça. Sem gostar, obedeça. Porque se ela erra a ordem dos fatores, ou se ela erra as ordens que recebeu, já era. A ordem dos fatores era: volte para casa. Não se amostre pelo caminho. Não se abestalhe pelo caminho. Porque tem gente que Deus diz a ela: vá para casa. E quando chegar em casa, se dobre. Ela no caminho, passa na padaria, passa no armarinho, passa não sei aonde, passa não sei aonde, passa não sei aonde. E Deus dizendo: para casa, mulher, para casa, mulher. O teu negócio contigo em casa, mulher. O teu negócio contigo em casa, mulher. Para casa. Quando chegar em casa, sem dizer nada a ninguém, faça uma visita aos vizinhos. Agora escute, se essa mulher não tivesse raízes edificadas, se ela fosse arengueira e brigasse com todos os vizinhos dela, isso aqui é palavra para hoje à tarde mesmo. Imagine que essa mulher aqui, pastor, fosse birrenta, marrenta, daquelas mulheres que desrespeitam, que não baixa a cabeça, que não pede com licença, que fala por cima de todo mundo, que fala mais alto que todo mundo, que fala atropelando todo mundo e que não tem hora para ouvir. Quando ela fosse procurar um vizinho, ela ia dizer assim: irmã Joana, mulher, me empresta aí a vasilha da amizade. Irmã Joana ia dizer: posso não, minha filha, porque um dia eu fui sua amiga e você me traiu. Irmã Doquinha, me presta aí a vasilha do conselho. Posso não, minha filha, que um dia eu lhe dei um conselho e você contou para todo mundo como se eu estivesse lhe dando um mau conselho. Pastor, me presta aí a vasilha da confiança. Posso não, meu filho, que um dia eu lhe contei um assunto de gabinete pastoral e você espalhou para o campo todo. Me preste aí, minha irmã, a vasilha de um abraço. Posso não, minha filha, que um dia eu lhe abracei sinceramente e você achou que era com outro interesse. Posso não lhe abraçar agora não. Me preste aí, irmão, a vasilha do dinheiro para o aluguel. Isso já aconteceu comigo demais. Pregadora, mande para mim aí o valor do bujão que eu pago já. E eu mandava até hoje. Pregadora, mande para mim o valor para eu pagar essa conta de luz. Eu mostrava meu marido. Aí ele: minha filha, eu digo: eu já paguei até hoje. Se vier pedir hoje, minha filha, eu não posso não, porque aquele dia eu emprestei a vasilha da confiança e você não honrou. Evangelho é coisa séria. Deixa eu entregar isso aqui, senão eu morro. Pediu emprestado, devolva. Pisou no pé, peça desculpa. Falou demais, volte atrás. Falou demais, volte atrás. Peça para o Espírito Santo tapar sua boca. Mas siga. Ele quer edificar suas raízes. O Espírito Santo está dizendo: eu tenho muita revelação para entregar aqui, eu tenho muita profecia para entregar aqui, mas tem corações que eu não posso confiar. A revelação que Deus entregou a você para entregar a mim, Ele precisa confiar que você só vai entregar a mim. Tem gente que não entrega a mim, mas entregou a todo mundo.
Irmã Mariquinha, mulher, tu não sabe? Deus me deu uma revelação com a irmã Jaqueline. Me mostrou, minha filha, ela orando assim no meio de um campo muito verde. Tu vai contar ela, irmã? E Deus me livre. Não vai contar a mim, mas já contou a irmã. Raízes edificadas, sabe exatamente o que fazer com o que Deus deu. Fechei minha Bíblia, estou segurando ela aqui agora. Essa mulher tinha um testemunho tão lindo. Olhe para mim, prepara o glória. Que quando ela chegou em casa, sem nada, ela foi na vizinha da esquerda. Aquela que eu, por ser tão assembleana, tão direitinha, e sabendo que ela é macumbeira, eu digo assim: Deus me livre que eu não falo com isso. Que Deus cuide para lá. E não dou nem bom dia nem boa tarde. Aí aquela outra vizinha da direita, que eu como assembleana sei que ela é católica do pé roxo, passo por ela e faço assim, ó. E aquele vizinho lá do outro lado da rua, que decidiu ser uma coisa que Deus não fez ele ser, eu passo por ele. A estes vizinhos, Deus está dizendo: Jaqueline, faça um tour, visita esses vizinhos, mulher. Eu tenho um negócio para fazer contigo no Brasil, mas antes eu vou fazer na tua redondeza. Aí lá vem irmã Jaqueline. Meu vizinho, boa tarde. Boa tarde, dona Jaqueline. O que a senhora faz aqui? Sempre a senhora me saúda. Como irmão, deixa eu dizer um negócio para vocês. Tem uma pessoa da escola que minha filha estuda, que eu sei que ele não é crente. Eu sei que ele não é crente, porque ele nunca pisou nem numa igreja evangélica. Mas quando ele fala comigo no WhatsApp, eu digo: a paz do Senhor, César. Aí ele bota: a paz do Senhor, irmã Jaqueline. A gente só dá o que tem. Pode ser macumbeiro, viciado, transgressor. Eu dou a paz que eu tenho e ele recebe a paz que precisa. Então, minha filha, se você é uma mulher que ainda não tem a graça de Deus para falar com todos os teus vizinhos, receba aí agora essa graça. Receba a graça de Deus para falar com todos os teus vizinhos. Porque se Deus quiser te abençoar, Ele dá agora o que Ele quiser. Mas se Ele quiser usar teu vizinho, como é que está a tua relação com o teu vizinho? Ele está dizendo: vou te edificar e vou edificar teu vizinho através da tua vida. Olha que tarefa difícil, olha para mim para terminar. Você me dá uma vasilha aí, meu filho? Dou agora. É porque tem que ser vazia. Vazia? Para que você quer uma vasilha vazia? Foi Deus que mandou. Tu já passou por isso? Tu tomares uma decisão e as pessoas perguntarem: como assim, irmã Jaqueline? E você dizer: foi Deus que mandou. Tá indo por quê, mulher? Foi Deus que mandou. Me presta uma vasilha? O senhor tem 10? Tem 20? Tenho. Tem como me emprestar? Posso. Agora é porque tem que ser vazia. Estranho. Agora eu faço igual um irmão lá de Campina Grande. É estranho, mas é de Deus. Aleluia. Tem gente aqui que está vivendo uma fase estranha. É estranho, mas é de Deus. Irmã Jaqueline, isso é Bíblia. Eu só prego Bíblia, minha filha. Só prego Bíblia. Jesus chegou lá para o rapaz que falava com dificuldade e ouvia com dificuldade, cuspiu, misturou com não sei o que lá, meteu nos ouvidos. É estranho, mas foi ele. Olha para cá. Por que tinha que ser vasilha vazia? Quer que eu explique? Quer que eu explique por que tem que ser vasilha vazia? Porque no mundo que todo mundo imita todo mundo. Todo mundo quer imitar o que pula. Todo mundo quer imitar o que grita. Todo mundo quer imitar o que chora. Todo mundo quer imitar o que fala línguas estranhas. Até línguas estranhas hoje são imitadas. No mundo de imitação, Deus está dizendo: eu coloco dentro da vasilha vazia a essência que eu quero. É por isso que tem uns que gritam, tem outros que não gritam. Tem um que canta de um jeito, tem um que canta de outro. É Deus dizendo: veio para mim vazio. Fui eu que enchi com a essência que eu quis. Quem aqui se disponibiliza a ser vasilha vazia para Deus colocar dentro o que Ele quiser? Ele vai colocar agora a essência que Ele quiser. Muitas. Sem explicação.
Eu não gosto muito disso não, irmão, porque eu acho assim, eu acho muito incômodo. Eu acho incômodo ficar, olha pro irmão, olha pro irmão, olha pro irmão. Pensa um negócio que eu acho incômodo, mas o Espírito Santo está queimando minhas entranhas aqui. Olhe para essa irmã, para esse irmão, para esse pastor que está do seu lado e diga a ele, tem essência aí dentro. Tem essência boa aí dentro. Não precisa se justificar. O que Deus está botando aí dentro é bom, é bom, é bom, é bom. A minha última frase. Não se justifique não, meu filho. O que Deus está botando aí dentro é bom. Eita, o Espírito Santo está falando aqui comigo agora. Não se justifique não, minha filha. O que Deus está botando aí dentro de você é coisa boa. Olha, para terminar, chega, meu Deus, chega. Ela pegou as vasilhas vazias. Se ela fosse outra irmã Ninalva, ela dizia, homem, ele mandou ser muita, mas eu acho que ele estava exagerando. Vou pedir pouca mesmo. Olhe para cá. Obedeça tudo. Tudo. Os detalhes. Os detalhes, os detalhes. Irmão, quer que eu diga um negócio? Eu vou contar um testemunho aqui. Eu não sou de contar testemunho em lugar nenhum não, mas o Espírito Santo está mandando eu contar aqui. Eu vou contar aqui. O Senhor me separou para esse ministério. E aí, meu esposo era diretor de uma escola cristã. E o Senhor disse para mim e disse para ele, eu vou lhe dar um ano sabático. Dias depois ele sai da escola. Começamos a viver daquilo que o Senhor tinha nos dado. Que não tem sido pouco, diga-se de passagem. E aí quando foi um dia, a gente é besta, né? A gente é besta para desconfiar das coisas. Ah, como a gente é bobo. Aí um dia eu disse, Jesus, tu tá nesse negócio mesmo, Jesus. Porque os boletos estão chegando e eu não tenho ministério para dever a ninguém R$1. Conversei com Jesus à noite deitada na cama. Não estava faltando nada, os boletos só estavam chegando. Eu digo, Jesus, se tu estás nesse negócio mesmo, e se tu reservastes a minha vida e a vida de Micael para trabalhar para o Senhor na nossa empresa, na empresa que o Senhor nos deu, e fazer a tua obra, prova isso, faz cair, que eu nunca vivi esse negócio, mas faz cair na minha conta um Pix, que não seja de nenhuma igreja, para ninguém dizer que adiantou dinheiro para mim, que não seja também de nenhum cliente que está me devendo. Fui dormir. No outro dia de manhã, logo cedo, eu vou para a Unimed fazer uns exames. Quando eu chego no caixa para passar o meu cartão, a mulher diz, abra seu aplicativo. Eu digo, não, eu tenho um cartão físico. Ela disse, não, mas é que chegou um token. Aí quando eu abri o aplicativo, tinha lá, Pix, X valor, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu digo, eita meu Deus, uma pessoa fez um Pix para mim errado, eu vou já procurar saber quem é e devolvo já. Sim, minha filha, o código é tal, tal, tal. Quando eu saí, o Espírito Santo disse, é um sinal. Aí eu abri e disse, amor, tu conhece M, não sei de quem, não sei de quem, não sei de quem. Ele disse, eu não. Eu disse, também não é ninguém que eu conheço não. Daqui a pouco chegou a irmã no meu privado, irmã Jaqueline. Eu estava na minha devocional hoje pela manhã. E Deus disse assim a mim, faça um Pix para minha filha. Eu disse, Senhor, de 6 horas da manhã, faça agora. Senhor, eu vou fazer de X não, você vai fazer de X. Irmão, tu já pensou se ela não tivesse obedecido? Eu tinha ficado sem resposta. Deus está dizendo, obedeça na totalidade, todos os detalhes. Quando ela volta com as vasilhas, ele disse, fecha a porta. Agora aqui é uma mensagem para os pastores. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Porque ele não disse assim, ó, fecha a porta que eu vou lá ungir tudo. Sou profeta, vou marchar, dar 4 pulinhos. Ele disse, fecha a porta com você e com os seus. Com os seus. Olhe para cá. Tem gente que fica assim, ó. Mas é porque fulano só trabalha com a mulher dele. Mas também o elogio veio da mulher dele. Mas também o pastor. Meu querido, quem tem, quem pode fazer. E quem tem, quem pode dar testemunho é a família mesmo. Fecha a porta. Deixa mais ninguém entrar não. Dentro da tua casa é tu e a tua família. 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 Tem milagre lá dentro para tu e a tua família. Lá dentro é tu e a tua família. Agora prepara o glória para me sentar. Feche a porta.
Olhe para cá. Deus não precisa abrir porta para lhe dar carro. Ele dá carro a você de porta fechada. Ele não precisa abrir porta para fazer você quitar a casa. Você quita a casa com a porta fechada. Ele não precisa abrir porta para você viajar para fora do país. Você viaja para fora do país com a porta fechada. Porque Ele é perito em abençoar com porta fechada. Fecha a porta. Fecha a porta. Fecha os olhos agora. E eu termino. Fecha a porta. Fecha a porta com os teus filhos dentro. Assim diz o Senhor. Vou trabalhar com os teus filhos dentro. Vou deixar teus filhos dentro. Trazer teus filhos para dentro. Trabalhar com teus filhos dentro. E lá de fora alguém vai olhar para a tua casa e vai dizer: as portas estão fechadas. Mas de dentro você já vai estar vendo o milagre jorrando na sala. Eita, que eu estou tão feliz que eu vou repetir esse negócio para minha alma guardar. Alguém está olhando lá de longe e está dizendo: eita, que a porta está fechada. Só que de dentro de casa você já sabe, tem azeite jorrando na sala. E é sobre vocês, sobre seus filhos. Me dá cá uma vasilha, ela enchia. Me dá cá outra vasilha, ela enchia. Me dá cá mais uma vasilha e ela enchia. Daqui a pouco se acabaram as vasilhas e o azeite parou. Por quê? Porque nunca será sobre azeite. Azeite não tem quantidade. Azeite é ilimitado. O negócio são as vasilhas. Quanto mais vasilhas, mais azeite. Esta tarde Ele está dizendo: está descendo muito azeite aqui, porque aqui tem muita vasilha. Tem muita vasilha aqui, então tem azeite jorrando aqui. Continue de olho fechado. Solta esse lenço aí na perna. Falando em línguas, assim como você está. Dê a mão para essa irmã que está do seu lado e não diga nada, apenas dê a mão para ela de olhos fechados. Amando que isto que me indolorobia, siri me calamarai. Aperte bem forte a mão desse varão que sentou do seu lado. Não foi o diabo que botou ele aqui não, meu filho. Quem botou ele aqui foi o Senhor de edificar raízes. Irmã Jaqueline, eu dei a mão para ele por quê? Porque o Senhor está dizendo: eu estou deixando você aqui nessa terra para isso. Para dar a mão para o outro. Eu dei a mão para ela por quê, irmã Jaqueline? Porque você está pegando na mão de alguém que vai contar testemunhos e não vai demorar. Vai acontecer muita coisa durante esse congresso. Eu estou profetizando debaixo da revelação que está chegando a mim. Acontecerão batismos com o Espírito Santo. E se você quiser, começa pela tua vida aí agora, sentada no banco. O Espírito Santo te toca com fogo e te batiza com o Espírito Santo e te dá línguas repartidas como que de fogo. Haverão muitos testemunhos. Mas Ele está dizendo: eu estou começando um quebra-quebra de estrutura contigo. Estou quebrando fortalezas dentro do teu coração. Estou quebrando fortalezas de orgulhos, de dúvidas. Estou fazendo tua alma entender que para as tuas raízes serem edificadas, você precisa obedecer. Haverá tanto azeite sobre a tua história, que até quando morreres, alguém dirá: era muito azeite sobre ela. Era muito azeite sobre ele. O Espírito Santo me revela que alguém vai dizer assim: é tanto azeite sobre a vida dela que até numa saudação eu sinto Deus. Amanda, chore que me renasce. Mas é um tempo para fechar a porta. É um tempo para viver em família. Tem um tempo. Tem azeite jorrando aí. Tem azeite jorrando aí. Tem azeite entre uma mão e outra. Tem azeite sobre uma mão e outra. Tem azeite sob
uma mão e eita, tem azeite descendo. Azeite da unidade, azeite da reparação, azeite da edificação de raízes. Azeite, azeite, azeite. E o Senhor está dizendo: vou mudar seu tom de voz, vou mudar seu jeito de resolver as coisas, vou mudar seu comportamento, vou mudar sua estrutura. Eu vou quebrar as fortalezas dentro de você. Mas estou lhe devolvendo o prazer de sentir meu azeite. Receba cura aí nos ossos agora. É o azeite também está curando. Essa tarde aqui o Senhor Jesus está derramando azeite e curando. Eu vou te dizer como foi dito a Enéas. Pedro disse: Enéas, recebe saúde. Essa tarde eu te digo, mulher, recebe saúde. Tem azeite aqui. Volta lá em Eliseu, volta. Quando você tiver com muita coisa que Deus vai te dar, quando Ele abrir todas as portas, quando Ele mudar o sistema do banco, quando Ele entrar no sistema do computador, quando Ele te abençoar, quando Ele der ordem para o INSS liberar, quando os precatórios chegar, quando você estiver rica, não esqueça de quem lhe atendeu quando você estava pobre. Eu estou de olho fechado porque o mistério aqui é grande. E se eu abrir os olhos eu fico com medo. Quando eu fecho os olhos o medo vai embora e eu entrego tudo. Ela voltou para falar com quem recebeu ela quando ela estava endividada. Ela disse: profeta, pelo amor de Deus, eu fiz tudo do jeito que Deus mandou, e agora a minha sala está tomada de azeite. Eu agora pareço uma empresária do ramo de azeite. Eliseu disse: pode voltar para casa. Você estava endividada e eu disse para você ir para casa. Agora você está rica e eu estou dizendo: vá para casa. E quando chegar em casa, bote o azeite à venda. Pague a dívida e pode viver do que Deus vai mandar. E pode viver do que Deus está mandando. E pode viver do que Deus já mandou. E pode viver do resto. Arrocha bem forte a mão do irmão aí agora. Arrocha bem forte. Você está segurando na mão de alguém que vai pagar a dívida. Você está segurando na mão de alguém que o diabo disse que ia envergonhá-lo com a dívida. Mas o Senhor está dizendo: não vai dever mais nada. Não vai dever pedido de perdão, porque vai perdoar hoje. Não vai dever um abraço, porque vai abraçar hoje. Não vai dever mais nada ministerialmente, porque eu estou descendo sobre ele azeite hoje. Vai pagar a dívida financeira, vai pagar a dívida moral, vai pagar a dívida familiar. Vai ser o pai que a família precisa, vai ser a mãe que a família precisa, vai ser o filho que a mãe precisa. A dívida está sendo paga. E agora eu vou viver do resto, irmã Jaqueline. E resto lá é bom para ninguém. O resto do homem é o resto da comida, é o resto da calça que ele usou e não quer usar mais, é o resto do casaco. Mas o resto de Deus é a melhor parte do milagre. Levanta a mão desse irmão para cima agora. O Senhor está dizendo: viveremos de tudo que Ele vai mandar todos os dias. Pastores, não vai faltar azeite. Não vai faltar revelação nesse púlpito. Não vai faltar graça sobre as cabeças. Não vai faltar. Enquanto eu prego aqui, o Espírito Santo abre meus olhos. E pelos olhos da minha fé, eu estou vendo Ele entrando em lares aqui, organizando tudo. Porque não vai faltar organização. Não vai faltar milagre na porta de entrada. Não vai faltar milagre na porta de saída. Não vai faltar milagre nos cômodos. Não vai faltar azeite sobre a tua história. Não vai faltar milagre sobre a tua história. Não vai faltar edificação sobre as tuas raízes. Sustenta essa mão levantada, porque está descendo uma graça que respalda a tua vida agora. Sustenta Jesus, sustenta Jesus, sustenta Jesus, sustenta Jesus, sustenta Jesus, sustenta. Porque as coisas agora vão voltar para o lugar de ordem. As raízes foram edificadas e agora cada um sabe como é que vai se comportar e como é que vai terminar a história. A história não vai terminar em vergonha, a história vai terminar em louvor. Obrigado, Jesus.
Os teus filhos agora te rendem louvor e adoração. As mãos já podem se soltar. Já foi liberado o que tinha para ser. Agora é com você e Deus agora. Agora é com você e Deus agora. Agora é com você e Deus agora. Pede aí, pede o que Ele manda. Pede que Ele solta. Pede que Ele envia. Pede que Ele libera. Pede. A hora é agora. Obrigado, Jesus. Eu escrevi. Mas o Senhor foi quem quis falar. Alegrastes a minha alma. Alegrastes o nosso coração. Falastes conosco. Tu estás dando de presente para alguém aqui agora cânticos espirituais. Eu não sei se essa pessoa está no meio da igreja ou lá no final ou aqui em cima, Senhor, mas o teu Espírito me revela. Tu estás edificando raízes aqui de um jeito tão forte que estás dando presentes espirituais. Alguém chegou aqui com as taxas, com os nervos todos atrapalhados, mas o teu azeite está colocando tudo no lugar. Eita, quantos nós cegos tu estás desatando aqui com teu azeite. É uma tarde de reposição. É uma tarde de relocação. É uma tarde de agrupamento espiritual. Tu nos alinhastes à tua vontade. Nós obedeceremos à tua voz. E a vitória vai chegar, e ainda que ela não chegue hoje, mas dá para seguir mais leve, com as raízes edificadas. Tem umas coisas tão especiais aqui, Senhor, que a gente sente que estão sendo distribuídas pelas tuas mãos. Faz o pastor Marinalvo sentir que as suas ovelhas estão vivendo um tempo de gozo diferente. Faz este ministério sentir que é um tempo diferente. Porque nós seguiremos e seremos conhecidos como carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor. Fica conosco e obrigada por tudo que nos destes. Sim, Senhor, sim. Sim, tu vais tomar esta casa agora. Sim, Senhor, sim. O Senhor está dizendo que vai tomar suas vidas agora. Vai tomar a boca de vocês agora. O Senhor está dizendo que vai levantar mãos fracas agora, e vai começar a curar aqui dentro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Abraça aí esse irmão que está do seu lado, assim, de lado mesmo, abrace. Abrace-o de lado e sinta o que ele está sentindo. Receba do que ele está recebendo. A graça do Senhor nos respalda.